Essa vida de professora. Oi, gente, eu sou a Dani, esse é Vontade de Ler, e hoje nós vamos falar sobre esta obra, Agnes Grey, de Anne Brontë. A Anne Brontë nasceu em 1820 na Inglaterra. Ela era a mais nova da família Brontë. Vocês talvez já ouviram falar das irmãs mais velhas dela, pelo menos de duas, a Charlotte e a Emily, que também eram escritoras muito famosas, muito conhecidas. Ela não ficou tão conhecida assim quanto essas outras duas irmãs, mas merece, viu? E hoje eu vou provar pra vocês o porquê. Eu ia falar um pouco sobre a autora, mas eu acho que eu vou ir falando durante o livro, porque esse aqui se trata de uma história semi-autobiográfica. Eu acho que ela não quis dizer autobiográfica pra não deixar bem tão na cara, assim, escancarado, e pra não usar os nomes das pessoas reais, mas lendo um pouco sobre ela, depois que eu fiz a leitura do livro, eu acho que ele é bem autobiográfico, tá? Então eu vou conseguir ir falando um pouco sobre ela ao longo da narrativa. Assim como aqui no livro, então, ela também teve uma educação formal em casa, mas ela recebeu bons estudos, né? Ela sabia música, ela sabia desenho, pintura, essas coisas que as moças da época tinham que saber fazer para se considerarem, assim, moças bem educadas, né? A Anne, ela também tinha à disposição a biblioteca do pai dela, né? Que era um pároco local ali, só que eles não eram muito ricos, então logo ela e as irmãs tiveram que começar a ajudar com trabalho mesmo, né? E naquela época as moças podiam então ser governantas ou preceptoras. E é o que vai acontecer aqui em Agnes Grey. A Agnes também é filha de um pároco, eles são pobres, assim, não são miseráveis, mas são pobres. A mãe dela era uma mulher que tinha posses, mas que foi deserdada da família depois que resolveu seguir esse casamento ali por amor. Então a gente já tem esse background aí. E a Agnes, assim que ela faz 18 anos, ela vai buscar, então, se colocar na vida de trabalhadora, né? Ela quer se conhecer, ela quer crescer e ela também quer auxiliar a família. Ela vai buscar a independência dela, então, através de um trabalho de preceptora. Só que nem tudo são flores. Ela vai já logo nessa primeira colocação dela, né, como professora ali de algumas crianças, ela já vai ver que ela estava sendo um pouco ingênua de pensar que tudo seria maravilhoso, como ela lia nos livros e como ela achava que seria. A Agnes, ela vai se ver refém de um sistema que espera que ela eduque as crianças, mas sem permitir que ela faça grandes coisas. Ela fica de mãos atadas diante de diversas situações. Ela vai logo ir para casa de duas crianças que são, assim, bastante odiosas, para dizer a verdade. Principalmente o menino, ele tem costumes bastante cruéis. E é aquela coisa da família ficar passando pano, a mão na cabeça, sabe? E dizer, não, é assim mesmo, é menino mesmo e tal. E mesmo a menina, ela também a Agnes não consegue chegar neles para educar como ela acredita que deveria ter que ser. Então logo ela vai se frustrar bastante, por causa que ela vai ver que ela tem autoridade zero ali. Muitos desses costumes odiosos, eles são reforçados pelos pais ou pelos responsáveis dessas crianças. E aí ela vai voltar para casa, então, diferente do que a gente vê em outras obras, onde a própria família não dá força nenhuma para heroína, né? Eu lembro de quando eu li Tess dos D'Urbervilles, que também é mais ou menos da mesma época, vou deixar aqui nos cards, o quão diferente foi o tratamento da família aqui para Agnes. Ela tem uma família que ama e apoia ela bastante. Então ela vai voltar para casa, mas ela vai tentar de novo, mais uma vez, pelo menos, esse cargo, só que em outro lugar. Ela não poupa críticas aqui, tá, ao sistema, aos costumes da época, aos costumes sociais e a educação, né, e o modelo de educação da época. E foi isso que não fez o romance ser tão bem recebido, assim, porque chegou a se falar, e aqui no prefácio dessa edição da Martine Claret, que é bem legal, bem completo esse prefácio, eles explicam que na época a sociedade achou que houve tipo uma quebra de confiança entre patrão e empregado, por conta de tudo que ela falou aqui, que ela falou mesmo. Uma temática que ela traz aqui bastante, que já deve ter ficado óbvia, né, pelo que eu tô falando, é dessa questão da invisibilidade dos empregados, né? Então, tem vários trechos onde ela fala exatamente as palavras dos empregadores dela para ela, ou para outros criados, né? E que a gente vê que eles não enxergavam eles como outras pessoas, né, normais. O criado tá ali para obedecer e só. Eles nem pensam por si mesmos, sabe? São coisas nesse nível. Então tem um tom bastante confessional mesmo, e é isso que faz ele ficar mais cru, assim. São poucas páginas, e nessas poucas páginas a Anne, ela conseguiu condensar todo esse modo de vida, né, das pessoas da época dela. Então o que a gente tem aqui é uma espécie de romance de formação, né,
mas um romance bastante realista, eu até diria, nesse ponto. Eu acho que ele foi até bem precursor, assim, porque tem um quê de realismo aqui. A nossa personagem principal, ela vai começar ingênua e ela vai ir tomando consciência das coisas mesmo, né? E vendo como que é o mundo lá fora, o mundo do trabalho, como ele de fato é, o que as pessoas pensam umas das outras lá fora, né? Tem um momento na história que ela fica até com medo de acabar se corrompendo com a malícia que existe no mundo, mas são apresentados alguns personagens, como o do pároco, o Sr. Weston, que vão mostrar para ela que ainda existe bondade no mundo e ainda existe pessoas que pensam como ela também. Então é isso, gente. É um clássico aí que eu acho que deveria ser mais aclamado, inclusive colocado junto ali com as outras irmãs, apesar de que ele tem um tom bastante diferente do Morro dos Ventos Vivantes e Jane Eyre, que são os clássicos mais conhecidos das outras duas irmãs Brontë, né? Mas ele levanta uma série de problemas que ainda são bastante contemporâneos e de uma forma bem simples. Eu até fiquei chocada, assim, eu não sei quanto à tradução, a fidelidade da tradução, porque eu não li o original, mas para quem talvez fique, até achei interessante a temática, porque principalmente para nós professoras eu digo que é bem interessante de ler, assim, vocês vão se ver aqui em vários momentos, tá? Mas fica tipo, mas é um clássico, né? É século XIX, será que não vai ser cansativo? Não. Ele é muito fluido, a leitura é muito fluida, a linguagem é muito simples, porque ela é muito direta mesmo. E é isso, gente. Leiam Agnes Grey, conheçam e exaltem Anne Brontë aí junto com as suas outras duas irmãs, porque ela merece. Um grande beijo e até a próxima.